Camila. Camila é uma companheira querida de doutrina espírita, faz o seu trabalho com muito enlevo, muita garra mesmo dentro da doutrina, né? Ela que está ligada aí à LUCE, aos eventos da LUCE, trabalha como ninguém, né, Camila? Uma jovem, eu fico feliz quando eu vejo os jovens à frente, né, da doutrina, buscando levar, além do trabalho, a mensagem do Evangelho e da doutrina. E a Camila, ela tem as suas atividades dentro da doutrina, como todos nós temos em algum lugar, né? Ela participa lá no Allan Kardec, no Ipanema. Então, um trabalho muito maravilhoso também. E hoje ela deixou lá as atividades para vir aqui até nós, nos trazer a mensagem desta manhã. Então, vamos envolver a Camila. Um abraço mental fraterno, né? Bom dia a todos. Essa casa tem um significado muito especial para mim. A abertura que sempre nos deram nos trabalhos, pelo espírito fantástico do seu Raimundo, que sempre está com a gente, nos auxiliando no trabalho. Uma pessoa que a gente conheceu pequenininha, e que sempre está conosco, auxiliando e nos orientando. Tem tanto amor e tanto para nos ajudar, né? Bem, espero que todos nós possamos estar de corações abertos para ouvir a palestra de hoje. E o que a gente preparou é a parábola dos talentos, que ela se encontra no Novo Testamento, em Mateus capítulo 25, de 14 a 30, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Então, certa feita, um senhor muito rico, de muitas posses, necessitava fazer uma viagem muito longa e não poderia deixar as suas posses abandonadas. Desta forma, ele convidou seus 3 servos para que eles pudessem cuidar e administrar dos seus bens de acordo com a capacidade de cada um durante a sua ausência na sua terra. E antes de sair, ele distribuiu 5 talentos ao primeiro, 2 talentos ao segundo e 1 talento ao terceiro, de acordo com o desenvolvimento e a capacidade de cada um. E combinou com eles que no seu retorno eles iriam ter para ver o que cada um desenvolveu perante os seus talentos. Ao sair, o primeiro, que recebeu 5 talentos, já saiu a negociar e transformou esses 5 talentos em 10. Da mesma forma, o segundo saiu com seus 2 talentos a negociar e transformou 2 em 4. Já o terceiro procurou um local bem ermo, bem escondido, cavou um buraco e enterrou seu talento. Após muito tempo, o senhor retornou às suas terras e foi ter com seus três funcionários para saber o que cada um fez. O primeiro disse ao Senhor: Senhor, tu me emprestaste 5 talentos. Saí e negociei-os, transformando-os em 10. Eis aqui o talento que tu me emprestaste. O Senhor, muito feliz, olhou para o servo e disse: servo bom e fiel, conseguiste multiplicar aquilo que eu te emprestei? Desta forma, venha ao meu lado compartilhar comigo da sua alegria. O segundo também chegou ao Senhor e disse: Senhor, tu me emprestaste 2 talentos. Saí e negociei. Está aqui os talentos que tu me emprestaste. O Senhor, extremamente feliz, olhou para o segundo servo e disse: servo bom e fiel, recebeste tão pouco, e mesmo assim multiplicai aquilo que te emprestei. Venha ao meu lado, contribuir comigo e receber comigo a alegria do Senhor. Já o terceiro olhou para o Senhor e disse: Senhor, sei que tu és severo, sei que tu és rígido, que colhe onde jamais ninguém colheu e que planta onde jamais ninguém plantou. Desta forma,
enterrei o talento que tu me emprestastes. Estou aqui devolvendo o que o Senhor me deu. O Senhor, muito triste, muito decepcionado, olhou para o servo e disse: servo mau, preguiçoso, poderias muito bem ter feito muitas coisas com esse talento. Sabes que colhe onde jamais ninguém colheu e planto onde jamais ninguém plantou. Poderia sair e entregar o seu talento aos banqueiros, que eles transformariam em dois para você. Mas não, escolheu a preguiça, o ócio, a luxúria e decidiu enterrá-lo. Desta forma, vou retirar de ti o único talento que recebestes e vou dar àquele que tem 5, que se transformou em 10. Porque aquele que mais tem, mais receberá. E aquele que menos tem, o pouco lhe será retirado. Vá e vá colher o pranto e ranger de dentes. Dentro dessa parábola, de qualquer texto evangélico que a gente for analisar, nós temos que interpretar passo a passo o que quer dizer. Quem é o Senhor? O Senhor é Deus. E nós somos os servos do Senhor. E por que o Senhor se ausenta um tempo de nós? Porque isso são as nossas encarnações. A cada encarnação, o Senhor se ausenta esperando o nosso retorno. E dentro da nossa capacidade, Ele vai nos fornecer os talentos. Somos espíritos com desenvolvimentos diferentes, cada um está no seu nível. Não há como dar 10 talentos para todos, ou um talento para todos. Então o Senhor, Deus, nos vai passar os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro Ele deu 5, ao segundo Ele deu 2 e ao terceiro Ele deu 1. Desta forma a gente consegue ver a diferença entre eles. Não que um seja melhor que o outro, jamais. A diferença é que cada um possui a sua capacidade de estar no nível de evolução. Entende-se também que o primeiro e o segundo compreenderam perfeitamente a mensagem do Senhor, porque foram lá e negociaram e transformaram os 5 talentos que nos foi emprestado em 10, deixando de ser algo emprestado para ser algo próprio, porque aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente desenvolve, vai se transformar em nós. Já o terceiro, não. O terceiro teve medo, o terceiro teve preguiça, o terceiro preferiu ficar no conforto do lar, o terceiro preferiu falar assim: hoje não, vou assistir meu futebol. Hoje não, eu preciso descansar. Não dá, é muito para mim esse trabalho. Eu não posso fornecer isso para o outro que vai me fazer falta. O terceiro escolheu ficar no seu mundo e enterrou o seu talento. Quantos de nós fazemos isso, né? Quantos de nós somos chamados: vem ajudar no arrumar sopa? Hoje eu não posso. Estou com dor de cabeça. Será que essa dor de cabeça não é proposital? Para a gente ruim? Vamos fazer um estudo. Eu não gosto de ler. Não gosto. Mas vá, sente, ouça, aprenda de alguma forma. O terceiro somos nós, que quantas vezes negamos o auxílio ao próximo, que negamos desenvolver as nossas capacidades para auxiliar o próximo. Somos nós. Aí a gente pode olhar para a parábola e falar assim: nossa, mas o Senhor, Ele jogou uma praga no terceiro. Vai colher prantos e ranger de dentes. Tirou aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Será que foi o Senhor mesmo que fez isso? Ou será que foi o terceiro que escolheu? Existe um ditado que a gente fala assim: quem planta vento, colhe tempestade. Como eu quero que o terceiro colha coisas boas se ele não plantou coisas boas?
se eu não tenho empatia com o primeiro que chega ao meu lado? Desenvolver nossos talentos não é fácil. É diário. E vocês podem perceber que quando vocês pedem nas orações de vocês, Senhor, dá-me paciência. Aquele dia parece que passou um furacão Katrina. Vem cada algo que você fala, mas eu pedi paciência. Aí, vai testar a sua paciência. Nós colhemos aquilo que plantamos. O Senhor em nenhum momento desejou mal ao terceiro ser. Ele deu a oportunidade para ele, como deu ao primeiro e ao segundo. E ele mesmo colheu as consequências. Ele mesmo escolheu aquilo. Mas por que então ele tirou do primeiro do terceiro e deu ao primeiro? Porque aquele que mais tem, mais vai receber. Aquele que tem mais amor vai receber. Aquele que tem mais empatia vai receber. É merecimento. É merecimento, simplesmente isso. E ele fala com tristeza para o terceiro. Porque ele também esperava que o terceiro evoluísse. E provavelmente esse terceiro virá na próxima encarnação, passando pelas mesmas dificuldades e provavelmente mais, né? Porque em cada encarnação a gente chegaria sempre a algo mais. E aqui nós somos todos imperfeitos. Nós sempre ganhamos nas nossas vidas, nas nossas encarnações, algo mais dos nossos próprios defeitos, das nossas próprias limitações. Quantas vezes a gente fala, mas meu Deus, eu estou passando por isso de novo? Será que você entendeu aquilo que você está passando? Quando as coisas se repetem na nossa vida é porque algo não foi compreendido. Desta forma, o terceiro vai ter que passar de novo. Ele mesmo colheu aquilo que ele plantou. Não podemos culpar o Pai sobre as nossas escolhas. Jamais. Somos nós que escolhemos o nosso caminho. Ele dá o livre-arbítrio. Ele dá o livre-arbítrio. E existe uma palavra que ele usa muito nessa parábola, que para mim é o que mais chama a atenção, é a palavra multiplicação. O primeiro multiplicou de 5 para 10, o segundo de 2 para 4. O que Deus quer de nós é que nós multipliquemos os nossos talentos. Nós transformemos a nossa paciência em amor, em empatia, em compaixão. Ele quer que nós transformemos o nosso talento, que pode ser dom material, alguns têm, outros não, cada um segundo a sua capacidade, na doação para o próximo. Mas ninguém está pedindo aqui para você abrir mão de tudo com equilíbrio. Mas Deus em todo momento está pedindo que nós multipliquemos a nossa compreensão, o nosso amor e tudo que nós recebemos. E qual é o primeiro lugar que a gente tem que multiplicar? Dentro de nós. Jamais conseguiremos colocar para a rua aquilo que a gente tem se a gente não conseguir aplicar dentro da gente. Se a gente não conseguir se amar primeiro, se compreender, se aceitar. Reconhecer as nossas limitações e dentro das nossas limitações, trabalhar elas. Depois disso, qual é o primeiro lugar que a gente vai trabalhar isso? Dentro de casa. Eita, lugarzinho difícil, hein? Esse é um lugar muito difícil. Todos nós temos um parente difícil, aquele que explora o outro, aquele que maltrata. Olha, se a gente não tem parente, não, tá? Lembre-se disso. Se está tudo lindo na família, desconfia. Porque o problema somos nós. Todos nós temos. E como que a gente vai desenvolver isso? Perdoando. Ah, mas para mim era muito difícil. Jesus, em nenhum momento, fala para a gente abaixar a cabeça e deixar que o outro pise na gente. Falar não também é amor. Eu não preciso, eu não sou obrigada a ter que ficar abraçando e estar o tempo todo ao lado do outro, mas dentro de mim eu tenho que perdoar. É um passo. Ah, eu não consigo chegar perto daquele meu parente, tudo bem, desejo bem a ele.
vai chegar. E muitas vezes, trabalhar os nossos talentos significa silenciar. Você quer ter razão ou quer ter paz? Normalmente falam que as mulheres sempre querem ter razão, né? Os homens sempre têm a piadinha que a mulher sempre quer ter razão. Mas não é assim, a gente tem que procurar a paz. Porque não tem melhor coisa do que a gente deitar no travesseiro e pensar assim, foi difícil, mas eu fiz o certo. Minha consciência está tranquila. O nosso julgamento está dentro de nós. Cada um de nós sabe o que é certo e o que é errado. Então, o primeiro local que a gente trabalha a multiplicação dos nossos talentos é dentro de nós. Segundo local, nossa casa. Se a gente não conseguir aplicar na nossa casa, a gente não vai conseguir aplicar na rua. Não vai. Porque vai ficar falho. E vocês acham que por que cada um de nós veio em determinada família? Porque a gente tem algo a vencer ali. Nós temos dívidas um com o outro. E nós temos que vencer isso. Nós temos que ser pacientes, falar o não na hora exata, na hora certa, mas com amor. Colocar os limites necessários. E ir se desenvolvendo com cada um. Porque depois disso, fora fica mais fácil. A gente convive mais com os familiares do que com a sociedade. É onde nós mostramos nossa verdadeira personalidade. Porque tem tanta gente na rua, um santo, uma santa, né? Que a gente fala, nossa, que bondade. Aí o familiar fala assim, leva para você. Tá achando lindo? Leva para você, vai conviver. Se a gente não consegue ser o amor dentro de casa, nós não vamos conseguir ser o amor fora. Se a gente não conseguir ser a paciência dentro da nossa casa, nós não vamos conseguir ser fora. Não vai ficar completo. Jamais vai ficar completo. E nós temos que aprender que a multiplicação, sempre, dentro de nós, no nosso lar e em sociedade. Sempre assim. E Jesus, a todo momento nessa parábola, fixa isso. Porque aquilo que a gente se esforça também a desenvolver, que a gente pega emprestado, se torna nosso depois. Lá no nosso centro nós temos uma pessoa, um senhor, que a gente sempre olha e fala assim, esse não precisa desenvolver a paciência, porque a paciência é nele. Tudo ele compreende. Então assim, foi emprestado a paciência para ele? Não. Ele já é paciente. Nós que temos que olhar a paciência dele e nos espelharmos. Ele angariou aquilo ali, ele buscou aquilo ali. Então aquilo que a gente busca vai se tornar nosso e vai se multiplicar. É fato isso. É fácil. Olhar para dentro da gente é um processo doloroso. Mas é necessário. É a mesma coisa quando nós vamos aprender algo novo. A costurar, bordar, aprender um idioma, um instrumento. A princípio é difícil, não é? A gente apanha, não vai. Mas com o tempo aquilo se torna hábil. Nós vamos desenvolvendo. Então esse é um processo dentro de nós. E quando a gente vencer um degrau, vai vir o próximo. É constante. E dentro dessa parábola, também tem um texto do Chico Xavier, do livro Luz Acima, psicografado pelo irmão X, em que ele, de forma muito didática, ele explica a parábola, mas dando nomes. Então, por primeiro, ele deu. Para o primeiro servo, o Senhor deu saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Ao segundo, ele deu inteligência e poder. E ao terceiro, ele deu a dor, o talento da autolimitação. Quando ele voltou, o primeiro disse a ele, recebeu 5. Senhor, respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade do teu nome, eu ganhei a ordem. Já o segundo falou o seguinte: elevando a inteligência, eu obtive o trabalho. E submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. Já o terceiro
ao devolver o seu talento, ele disse: recolha de volta a indesejável herança que me destes. Experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, e temente juízo, escondi-a na terra, e reponho-a agora em tuas mãos. Essa dádiva é um fardo difícil de mastigar, e de modo algum desejaria possuí-la novamente. Eis aqui esse estranho e insuportável. O Senhor, muito triste, olhou para ele e disse: como poderias multiplicar minha bênção, se nem ao menos tivesse o esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a luz apagada? Tua ociosidade transformou algumas gramas do serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. A dor era tua oportunidade sagrada e única da iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Vamos analisar cada um. Aquele que recebeu primeiro saúde transformou aquilo em tempo. Porque quando a gente tem saúde, o tempo é maior, né? E ele dedicou a saúde dele ao trabalho ao próximo. Ele recebeu também a riqueza material. E através do material, ele auxiliou materialmente cada um que buscava. E o que ele angariou de cada um? A gratidão. A habilidade de desenvolver algum trabalho, ensinar o próximo, a habilidade de bordar, de cozinhar, de costurar. Ele ensinou e ele ganhou a estima. Recebeu o discernimento e através do discernimento ele levou a palavra ao próximo. Não esqueçamos que quando a gente ensina ao outro, quando a gente fala ao outro, primeiro nós estamos nos ensinando, nós estamos nos equilibrando. E foi o que ele mostrou. E com autoridade, de forma sábia, de forma servil, porque nós tivemos a maior autoridade aqui na terra, que foi Jesus. Em nenhum momento ele foi agressivo, ele foi impositivo, ele se colocou acima, ao contrário, ele serviu, ele ensinou com amor. Então aquele que busca autoridade, ele vai ter a ordem. Foi o que Jesus conseguiu. Ele não conseguiu organizar os discípulos e o trabalho, ele teve isso. O segundo que teve a inteligência e, a partir dela, aceitou utilizá-la, o trabalho veio. Gente, para qualquer um, a partir do momento que eu estou disposto a trabalhar, o trabalho vem. E vem assim, ó, a carreta. Não precisa ser uma pessoa extremamente estudiosa, com extrema capacidade. Dentro da sua capacidade, se você está disposto, o trabalho vem. E vem muito. E o poder, ele utilizou-se também do poder, recebeu o poder. Volto a dizer, Jesus Cristo, o maior exemplo de poder e de autoridade. E o que Jesus fez? Serviu, amou, só isso. O que é tão difícil para a gente, né? O que é tão difícil. E não se esqueçamos que quando a gente tem o poder não é nosso, ele é transitório. Nós estamos aqui para passar para o próximo. Essa é a nossa função. Fazer o nosso trabalho para o próximo que vem receber o trabalho para ele continuar. E através disso, nós vamos conseguir o progresso. Sempre utilizando Jesus Cristo como base. Eu tenho certeza que todos aqui, na hora que ouviram a palavra dor, devem ter pensado, né? Mas dor é para dentro? Nós vamos ver que nós temos exemplos de muitos espíritos superiores que vieram à Terra para mostrar que a dor, através da dor dele ou do outro, para ser o amor. Jesus Cristo passou tudo o que ele passou, ele precisava? Não. Mas mesmo assim, ele amou. Quando Jesus pergunta para Pedro,
vezes. Por quê? Porque ele está mostrando para Pedro que Pedro ia sofrer. Mas com amor, tudo se resolveria. E Pedro aceitou. Vamos vir um pouquinho mais próximo. Chico Xavier. Chico Xavier foi o exemplo daquele que amparou a dor. Ele recebia na casa deles quantas mães que iam buscar amparo, auxílio, uma psicografia. Muitas vezes Chico só tinha que oferecer um abraço, o ouvido, e ele compartilhava com o outro. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, ela se alimentava com a mesma quantidade de comida dos seus assistidos, porque ela dizia que só assim ela poderia compreender o que cada um vivia. E ela também dizia que através de cada um que ela fosse amparar, era Jesus Cristo que viesse ali, que ele não enganava ela, que sabia que era ele. Vamos vir mais para a nossa realidade. Eu tenho certeza que vocês têm pelo menos, toda a família de vocês, ou amigos, conhecidos, vocês têm pelo menos uma pessoa que vocês têm até vergonha de reclamar perto dessa pessoa. Porque essa pessoa passa um sofrimento e não reclama. E não reclama. Todos nós temos isso. Eu tenho uma familiar minha que, antes de eu nascer, uns anos antes, ela foi abandonada com 4 crianças. Não era de colo. Detalhe, meu parente consanguíneo é o marido, tá? A minha avó, que era irmã dele, no momento que isso aconteceu, ela acolheu. Colocou essa minha tia para trabalhar na minha casa. Meu irmão já nasceu, logo em seguida, depois de alguns anos eu nasci. Colocou ela para trabalhar em casa a princípio, recebeu um salário, meus pais pagaram. E minha avó forneceu uma casa para ela. E os alimentos, eles comiam diariamente na minha casa. E recebiam os alimentos. E a vida foi seguindo. Ela passou no concurso. Os filhos dela, os 4, muito bem posicionados, sempre trabalharam, com muito amor, muito carinho, se desenvolveram. Essa minha tia, todo mundo que conhece ela, nunca ouviu ela reclamar. Ela nunca falou mal do meu tio. Eu nunca vi ela chorando. É a pessoa mais amorosa que eu conheço. Ela quer abraçar todo mundo. Ela quer servir todo mundo. Toda vez que eu chego nela, ela fala assim: filha, tia te ama muito. É um exemplo dentro da minha vida de uma pessoa que recebeu a dor, o abandono, e transformou isso no amor. E assim como eu tenho na minha vida, eu tenho certeza que todos aqui têm. Então a dor é uma forma de autocuração. A dor nos obriga a olhar para dentro da gente e transformar todo sentimento negativo que a gente tem dentro de nós em coisas boas. Porque se a gente não transformar, a dor vai continuar. É a única escolha que temos. É a única. Outra forma também de vivenciar a dor é ser médium. O médium, ele sempre está no meio, entre o mundo dos encarnados e os espíritos. E o que o médium faz? Ele sente e vivencia a dor dos outros a todo momento. Somente quando ele aprende a amar e compreender a dor do outro, que também muitas vezes é a dele, ele vai entender o verdadeiro trabalho. A mediunidade, ela exige da gente amor, compreensão. Que aquele irmão que chega na gente para ser atendido foi ou será nós no futuro. A mediunidade vem para transformar a dor em amor. Outra interpretação que a gente também tem do Chico, no livro Instante de Vida,
Ele também, do irmão X, ele coloca dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio no primeiro. Inteligência e autoridade no segundo. E para o terceiro ele dá conhecimento espírita. Chega a ser irônico, né? Dor, conhecimento espírita. Então o primeiro, que recebeu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio, transformou em trabalho, progresso, amizade, esperança e gratidão. Multiplicou. O segundo, que recebeu inteligência e autoridade, angariou cultura e experiência. Já o terceiro, ele tem uma fala muito interessante aqui. Ele diz assim ao Senhor: Senhor, o conhecimento espírita é a luz, e com ele aprendi que a lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as suas próprias obras. De que modo vou usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos entre pesadelos de inveja e ciúmes, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vez disso, tive medo da tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego da minha casa. E o Senhor olha para ele e diz: servo infiel, não existe para a tua negligência alternativa senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Não desconheces que a ti atribuí a luz da verdade como sendo a maior de todas? Fugistes por medo da responsabilidade de corrigir a mão e trabalhar, instruindo. Sabes que seus irmãos não desenvolveram mais porque não ensinaste o conhecimento espírita deles. Se eles houvessem recebido um quinhão de amor e serviço, unidade e paciência que lhe negastes, o desenvolvimento teria sido maior. Lembre-se que, para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Eu achei muito interessante essa segunda parábola da questão do conhecimento espírita. Porque o conhecimento espírita é a nossa própria luz. Se a gente consegue vivenciar dentro da gente, a gente vai iluminar o outro. Sempre diz que, no próprio Evangelho, que a gente reconhece o verdadeiro espírita, não pela sua perfeição, mas pelo seu esforço em corrigir suas próprias imperfeições. E como vai ter esse esforço? Através do estudo, do conhecimento e de colocar em prática dentro de nós, para depois a gente colocar para fora. Quando a gente fala de Chico, de Valdo, eles foram a iluminação do conhecimento espírita para nós. E por que nós não podemos ser para o próximo? A Camila está exigindo demais. A cada um segundo a sua capacidade. Eu não preciso fazer como Chico de Valdo pelo mundo, mas eu posso fazer dentro de mim, eu posso fazer dentro da minha casa, eu posso fazer onde eu trabalho, eu posso fazer isso no centro. O terceiro, tanto quanto a dor, tanto quanto o conhecimento espírita, Jesus pediu para que nós olhássemos para dentro de nós. Nós estamos num momento de transição planetária, em que nós estamos vivendo muitas dores de guerras, muitas dores de diferenças políticas, sociais. Qual que é a única solução? Olhar para dentro de nós e começar no nosso mundo modificar. Eu não vou mudar lá, eu vou mudar aqui. E se todos nós decidirmos mudar dentro de nós vamos conseguir mudar o mundo. Devagarzinho, mas nós vamos.
nessa parábola, ele questiona a gente da seguinte forma: nós estamos usando o conhecimento que temos e buscando o trabalho na linha do bem, ou deixando as nossas sombras nos dominar? Nós estamos sendo o primeiro, o segundo servo ou o terceiro? Claro, cada um dentro da sua capacidade, das suas possibilidades. Mas o que cada um de nós está fazendo? Estamos dando nosso tempo ao próximo? Nem que seja uma vez por semana? Estamos auxiliando com doações materiais, os que necessitam, claro, aqueles que possuem capacidade financeira dentro da sua capacidade. Estamos sendo a palavra amiga ao próximo, ao abraço que ampara, ao ouvido que escuta? Estamos sendo a empatia com a dor alheia? Estamos levando a palavra de Deus para aquele que busca o amparo? Estamos vivenciando os ensinamentos de Deus em nosso dia a dia? E em nossos lares? Estamos sendo silêncio na oração ao invés da razão? Estamos sendo silêncio e oração para aquele que busca? Ou nós estamos estimulando o desequilíbrio? Estamos sendo aquele que fala, eu se fosse você, eu faria isso? Ou nós estamos apaziguando, apacentando aquele que vem buscar o Senhor? Nós temos que refletir e internalizar as nossas próprias atitudes e ver se nós estamos multiplicando nossos dons ou se nós estamos enterrando eles. É claro que Deus nos deu toda a eternidade para que possamos desenvolver os nossos talentos. Mas fica a pergunta: se eu posso desenvolver agora, por que eu vou deixar para amanhã? Se eu posso me melhorar agora, por que eu vou deixar para amanhã para colher mais prantos e ranger de dentes? Fica o questionamento para cada um, para nós olharmos para dentro de nós e vermos se nós estamos sendo o primeiro ou o segundo servo, ou estamos sendo o terceiro. E dentro disso, eu encontrei uma poesia de Lourdes Souza, que ela fala assim: talento é poesia, talento é carinho, talento é harmonia, talento é gentileza, talento é alegria, talento é você florescendo. Viva os campos secos de amor, deixando sementes espalhadas nos corações daqueles que buscam rosas da felicidade. A cada nascer do sol, talento é. Deus que te criou, que te fez florescer, que te amou. Deus que te deu de presente ao mundo, que te deu de presente a mim, e sobretudo, que te deu de presente a ti mesmo. Aproveite. Você é o talento da poesia de Deus